Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente à Tech Room da CEO Conference Brasil 2022. Espero que vocês estejam com a energia recarregada, porque na parte da tarde vamos ter mais 4 excelentes painéis. Então, para começar o segundo round da agenda de hoje, vamos falar sobre o avanço das soluções para as pequenas e médias empresas. Participam desse painel Vitor Stabile, CEO da Liber Capital. A Liber Capital é um marketplace de recebíveis que oferece liquidez a fornecedores de grandes empresas. Outro integrante é o Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software, uma empresa brasileira que desenvolve softwares de automação. Também convidamos Rogério Stallone, sócio do BTG Pactual e responsável pela área de crédito do banco. Quem media esse painel é a Grazi Awada, diretora executiva do BTG. Grazi, um ótimo painel para você e nossos convidados. Olá a todos, obrigada por mais um painel aqui no CEO Conference do BTG. Aqui a gente tem o prazer de estar conversando hoje com o Vladimir Carvalho, com o Vitor Stabile, com o Rogério Stallone, sócio do Banco BTG Pactual, responsável pela carteira de crédito, incluindo aqui todo o crédito corporativo e de PME. E aqui o nosso painel hoje a gente vai falar um pouquinho do avanço das soluções para o PME, né? Então, eu queria começar pedindo para vocês fazerem uma pequena introdução de vocês, né, uma apresentação. Então, Vladimir, se você puder começar, por favor. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto do BTG, trazendo conteúdo para todo mundo. Eu sou presidente e fundador da Alterdata Software, uma empresa desenvolvedora de software de gestão para médias e pequenas empresas. A companhia tem 32 anos, tem 2.400 colaboradores, 60 mil clientes no Brasil e cerca de 130 unidades de negócio distribuídas pelo país. Eu estou há quase 40 anos construindo software para a área de negócio das pequenas e médias e a companhia tem 32 anos. Vitor. Bom, obrigado pelo convite. O BTG é um banco parceiro, né, além de sócio, que acompanha a gente aí desde o começo da companhia. A gente foi fundado em 2017. De lá para cá, a gente tem crescido bem rápido. Hoje, a gente atende cerca de 10 mil clientes, sendo 8.500 PMEs, né, que é realmente o nosso foco. E estamos antecipando um pouco mais de 2 bilhões de reais por mês. Então, acho que essa conversa vai ser muito boa. A gente vai conseguir conversar bastante sobre tanto como que essas PMEs gerem seu negócio e como também elas tenham acesso a crédito. Rogério. Bom, Rogério Stallone, já vão quase 20 anos aí de BTG Pactual, sempre na área de crédito corporativo e mais recentemente ainda, especialmente no nosso BTG Pactual Empresas, focado em PMEs. Então, o banco decidiu fazer uma independência dessa área mais ou menos 3 anos atrás, então a gente partiu quase que do zero e hoje a gente já tem uma carteira de crédito de mais de 17 bilhões de reais, já são mais de 30 mil clientes, então a gente está bem animado com o crescimento que a gente vem tendo e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para o Brasil e para as PMEs. Legal, obrigada. Bom, eu queria começar aqui abrindo o nosso painel falando num tema que eu considero bem importante, né? Muito se fala aqui das soluções tecnológicas, são, obviamente, super importantes para o crescimento das PMEs, mas eu acho que pouco se pergunta o quão preparado esses pequenos e médios empresários estão para absorver e para consumir essas tecnologias. Vladimir, baseado nos seus anos de experiência aí com esse público, né, você diria que eles estão preparados para tantos avanços assim? E, mais do que isso, você acha que o que pode ser feito para cada vez mais esse alinhamento acontecer de forma natural e que, enfim, consigam aproveitar todas essas tecnologias aí hoje disponíveis no mercado? Essa é uma colocação muito bacana, porque não adianta, na minha visão, não adianta você ter tecnologias em excesso se você não tem cultura para usar essas tecnologias. Eu acho que o empresário, os pequenos, a grande maioria deles, eles estão tão focados no negócio deles que sobra pouco tempo para estar explorando outras coisas que estão surgindo. Ele está focado no supermercado dele, dá certo, está focado na papelaria, na loja, no comércio que ele tem, e pouco instruído, muitas das vezes, no que o banco, no que as instituições financeiras podem oferecer para que haja um ponto de alavancagem. Eu acho que está melhor do que no passado, eu acho que hoje há uma cultura um pouco melhor, mas eu acho que está longe ainda do que é necessário. Eu acredito que as instituições financeiras, as estruturas educacionais têm que passar muito a cultura, passar por um processo de aculturamento, de levar conhecimento
para de tal forma que esses pontos de alavancagem, quando ele precisa expandir o negócio dele, montar uma fábrica, comprar um caminhão, fazer alguma coisa, que ele entenda como é que funciona o jogo. Porque, ao meu ver, eles ainda não estão compreendendo como deveria. Então, acho que tem um dever longo aí, que as companhias de software podem contribuir com isso, que elas estão fazendo esse meio do caminho, e os bancos, obviamente, ajudando a levar conhecimento através de treinamentos e coisas desse tipo, né? Legal. Vitor? Eu tenho uma percepção muito parecida. Esse perfil de empresa está muito acostumado com o relacionamento com o gerente do banco, né? Então, para fazer a transição disso para uma experiência 100% digital, é uma mudança muito grande. Então, a gente tem visto que, para funcionar bem essa adoção de tecnologia por esse perfil de empresa, precisa ter um atendimento muito bom, né? Principalmente no começo. Depois, a empresa já pega esse hábito e consegue andar sozinha com as próprias pernas. Mas isso acho que é um ponto importante. E o outro também, como o Vladimir falou, é que as ofertas estejam integradas com a jornada de negócio da empresa, né? Então, no momento que ela vai fazer uma venda, ter uma opção para financiar essa venda. No momento que ela vai comprar alguma coisa, também ter uma forma de financiar essa compra. Então, a gente entende que esses são dois elementos importantes, né? O atendimento e a integração com a jornada de negócio das empresas. Legal. Rogério, quer comentar? Eu concordo com o ponto, mas eu, por outro lado, eu vejo com bastante otimismo, né? Como eu falei, a gente tem uns 20 anos que a gente acompanha esse mercado e eu acho que a gente está passando por uma revolução. Eu acho que as mudanças nunca foram tão rápidas. E eu vejo os empresários, seja os pequenos, seja os médios, até os grandes, todos eles, assim, essa parte de tecnologia está na pauta diria quase que 100% das empresas. E aí eu falo um pouco de tecnologia, mas lato sensu, desde do pequeno comércio ali que está vendendo quase no WhatsApp ali, alguém mandando uma encomenda, até uma grande empresa que tem um RP integrado e está com todo o seu e-commerce e por aí vai. Então, acho que, de novo, acho que tem um árduo caminho a ser percorrido, mas eu acho que as mudanças estão acontecendo de maneira bem rápida. Outro tema aqui, eu acho que assim, todo mundo sabe, né, da importância que o pequeno e médio empresário tem para a economia brasileira, que geram aí cerca de 30% dos empregos formais no Brasil, tem uma relevância grande no PIB do Brasil também. Enfim, é uma grande força motriz da nossa economia, né? Aí, Vitor, o que você considera assim, que são as principais dores desse pequeno e médio empresário hoje em dia? Essa é uma pergunta que a gente se faz bastante, né? A gente tem uma cultura muito centrada no cliente e a gente está sempre rodando pesquisa para entender um pouco o que são as dores e objetivos dele. E assim, a resposta é muito clara. O que ele quer é conseguir focar no negócio dele. Ele quer ter tempo para ir atrás de cliente, quer ter tempo para produzir, para prestar serviço. E a parte financeira, para ele, é um meio, não é um fim. E quanto mais ágil, quanto menos tempo isso tomar dele, melhor. Então, a gente fez uma pesquisa bem bacana e a gente viu que, na nossa base de PMS, o maior desafio dessas empresas na gestão financeira era a projeção de fluxo de caixa e fazer o saldo do banco bater com as projeções gerenciais. E o que ele quer, basicamente, é, na hora que chegar uma conta, ele ter liquidez para pagar essa conta, né? Então, e poder tocar o negócio dele. Isso, para a gente, está bastante claro. E até eu, por também ser um empresário de PME, não foi uma surpresa, porque também é como eu vejo as coisas. Entendi. Exatamente isso. Eu acho que as empresas estão muito focadas, como eu comentei há pouco, muito focadas no negócio dele, e a principal dor, eu acredito que ele entender claramente como ele pode usar a estrutura financeira a seu favor. Porque eu vejo que, historicamente, os bancos prospectavam essas empresas para oferecer crédito na hora que ele não precisa, na hora que ele não quer, que não tem necessidade. O jogo está um pouco diferente. Nós estamos escutando palestras aí pelo Brasil inteiro. Eu estive recentemente em Nova York, na NRF. Se falou demais sobre o centro do cliente. Quem tem o poder de uma transação dessa financeira não é o banco, é o cliente. É ele que tem que dizer o momento que ele precisa, quanto que precisa, que velocidade que ele precisa. E se essa coisa está dentro da jornada, como o Vitor falou, acontece uma mágica, que é uma fluidez, de tal maneira que as coisas simplesmente acontecem. Porque, se depender dele, ter que entender, ler um livro, falar com o gerente, aprender, entender que taxa que é, não vai acontecer. Então, acho que a dor dele, principal, é entender como ele capta esse recurso
de uma forma suave, sem que ele perca o foco do negócio dele. Ele não quer ficar sentado numa mesa lendo o balanço o tempo inteiro. Ele não quer. Ele quer ficar dentro do supermercado olhando se o supermercado está faltando produtos, ele quer estar lá atendendo o cliente dele para saber se está bem atendido. Então, tudo que a gente de tecnologia faz é sempre pensando em tirar esse operacional para soltá-lo mais dentro do negócio dele, que é onde ele domina. O cara que tem uma loja de calçados, ele entende tudo de calçados. Ele tem uma fábrica de alguma coisa, ele não sabe tudo daquela fábrica. Agora, se você perguntar alguns detalhes de finanças, qual é a melhor taxa disso e daquilo, ele vai demorar para te responder. Então, o Vitor está completamente correto. Essa fluidez, acho que é muito importante para não perder o foco do negócio dele de forma nenhuma. Legal, acho que aproveitando e já puxando um gancho aqui para o meu terceiro ponto, seria, então você acha que assim, hoje talvez a oferta de crédito já não seja mais tão problemática para o PME, mas sim, obviamente, ajudá-lo a conduzir isso dentro da companhia. E aí, acho que, Rogério, uma pergunta para você. Você acha que essa percepção, falando agora do lado das instituições financeiras, e quer dizer, de quem acaba fomentando e emprestando dinheiro para o pequeno e médio empresário, você acha que essa percepção já mudou hoje em dia? É compreendido quem é esse empresário em larga escala? Não, com certeza, e até voltando para a pergunta anterior, a gente lá no banco trabalha com muita pesquisa, né? Então, a gente tenta entrevistar empresário, tenta entrevistar as pessoas aí que fazem parte do nosso dia a dia. E, geralmente, um varejista, um dono de um pequeno varejo, um médio varejo, pergunta, por que você entrou aí, começou no varejo? Puta, eu sou um cara bom de vendas, eu gosto de vender, eu gosto de falar com pessoas. Eles perguntam, mas você está dedicando muito tempo às vendas? Não, hoje 80% do meu tempo eu dedico pagamento de tributos, falando com bancos, vendo o fluxo de caixa. A gente conversa com um engenheiro, montou uma pequena metalurgia, uma indústria. Pô, você montou essa empresa? Não, eu montei porque eu queria fazer um produto novo, desenhar uma peça inteligente, mas e aí, está dedicando tempo? Não, 90% do meu tempo eu dedico a coisas que eu não gostaria de estar dedicando. Então, acho que eu vejo assim, o mundo caminhando, é um pouco a missão que a gente tem lá no banco, é justamente de facilitar a vida desse empreendedor, flexibilizar a vida dele, tornar, como o Vladimir falou, que o processo fique mais fluido. Então, e ele consiga dedicar, fazer aquilo que ele se presta, aquilo que ele faz bem. Seria um bom executivo de vendas, que ele faça a venda. Seria um bom executivo de produção, que ele faça a melhor peça. E deixe esse outro lado, que na cabeça deles aí é meio um mal necessário, que criem soluções, desde que os bancos e outras, aí sejam fintechs e outras empresas, resolvam essa solução para eles. E aí eu acho que o lado positivo é que é o seguinte, eu acho que eu nunca vi, eu acho que tantas iniciativas, tantas empresas focadas em oferecer produtos e serviços para resolver essa dor. Eu acho que no passado, acho que a PME ficava meio esmagada, né? Os produtos e serviços financeiros eram focados ou na grande empresa ou nas pessoas físicas. E o PME era a última coisa, a última prioridade. E hoje eu tenho visto que o jogo, óbvio, de novo, temos um caminho grande a percorrer, mas eu tenho visto que o jogo está mudando, a quantidade de hoje de empresas, atores, fintechs, de todos os tamanhos hoje focadas em resolver as dores das PMEs, eu acho que nunca foi tão grande. Então, acho que o jogo está mudando, como eu falou, acho que as PMEs representam mais de 1/3 dos PIB e entre 1/3 e 50% da carteira dos grandes bancos. Então, acho que quem estiver aí negligenciando esse setor, na minha opinião, está fazendo uma grande besteira. Tá? Vitor, você quer comentar um pouquinho? Eu acho que em relação a essa percepção de risco da PME, né, a Liber, a gente seguiu por o caminho que eu falo que é o caminho fácil. Né? A gente começou a dar dinheiro para essa PME baseado no risco dos grandes clientes dela, que é algo que os bancos já estavam acostumados a fazer. Né? E agora, o grande desafio é como que a gente consegue dar crédito adicional para ela em cima do risco da própria empresa. E isso a gente conversa muito com as instituições parceiras para entender como que a gente ajuda elas a ter um crédito mais assertivo, porque isso acaba se traduzindo em taxas melhores para a PME e também maior velocidade para desembolso. E uma coisa que a gente percebeu também, fazendo pesquisa com nossos clientes, que 80% desses PMEs falam que usam 2 ou mais contas bancárias no dia a dia das suas empresas. O que isso significa? Que nenhuma instituição hoje tem a imagem de toda a vida financeira dessas empresas. Então, é muito difícil ela avaliar esse risco, já que uma PME também não tem essas informações, um balanço auditado para analisar. Então, a gente tem olhado com muito bons olhos algumas iniciativas, como o Open Banking, para poder permitir que as instituições também consigam precificar melhor o risco dessas empresas e a gente conseguir ir além do óbvio para elas em termos de crédito. Legal.
Faz todo sentido. E eu acredito ainda que o governo, o Banco Central e o governo pode ajudar muito nessa análise de risco. Porque é muito simples entender, não precisa ser economista para entender isso, que os bancos, quando eles vão fornecer crédito, ele tem medo, porque não sabe as informações daquela empresa. Por ter medo, taxa alta para compensar alguns riscos. Se ele passa a ter informações abundantes, ele consegue entender muito melhor o que está acontecendo. Porém, essas informações, eu acho que vão além da conta bancária, como o Vitor está falando. Se o Banco Central criar uma grande estrutura de captação de informações, está na Receita Federal, está na Previdência, está num monte de lugares, essas informações existem, elas estão disponíveis. Só que parece que o governo são empresas diferentes. Eu vejo pessoas do Banco Central falando, eu não consigo algumas informações, estão na Receita Federal. Um cara que está lá dentro do Banco Central. Eu vejo alguém na Secretaria de Fazenda do Estado, que controla as notas fiscais todas, ele não consegue informações das outras repartições. Isso é um absurdo. A gente tem abundantemente essas informações, poderiam estar num grande banco de dados, para poder falar para o banco o seguinte, olha, essa empresa aqui está indo bem, está indo mal, ela está acontecendo isso e aquilo, ela emite tantas notas por mês, o volume está acontecendo isso, porque vai além das contas bancárias. Então, acho que o dever de casa é muito bacana, é muito interessante. O Stallone falou uma coisa bem interessante, porque o volume de empresas que está entrando é muito grande, porque a magia está acontecendo, porque tem mercado e tem necessidade. Quando há necessidade e há mercado, as coisas começam a acontecer, aí a magia acontece, né? Inclusive, acho que essa ia ser o meu próximo ponto aqui, né? Obviamente, a gente tem acompanhado toda essa agenda super positiva do Banco Central, enfim, dos reguladores interessados aí em aumentar a oferta de crédito, né? Principalmente para esse público. E aí minha pergunta seria, né? De todas essas, né? Acho que o Vitor acabou de citar uma que é super importante, que é o Open Banking. Enfim, a gente vê aí nos últimos anos a quantidade de iniciativas novas que foram implementadas e fizeram aí com que a vida se tornasse um pouco mais fácil, né? E um pouco o ponto que você acabou de colocar, Vladimir. E, Rogério, eu acho que assim, a minha dúvida é qual dessas iniciativas você acha que ainda foi a mais importante aí que ajudou a fomentar mais essa indústria do crédito? Eu acho que tem um conjunto de iniciativas que tem sendo feito, acho que não só o governo, mas acho que principalmente o Banco Central, que acho que, de novo, acho que não tem uma bala de prata, mas você teve lá, primeiro começou na questão lá das registradoras de cartão de crédito, que de alguma forma democratizou aí o acesso às PMEs a fazer lá o desconto da fatura do cartão de crédito. Você tem agora o Open Banking, que já até mais num sentido mais amplo, o Open Finance, que vai ajudar, e não só os bancos, mas todas as instituições que atuam nesse segmento, terem mais informações, como o Vladimir falou. Acho que você tem dois pontos que são... Por que o crédito é caro para a PME? Você tem, basicamente, um componente, obviamente, a margem do banco, o outro componente é a inadimplência e o outro componente é o custo de servir, o custo de chegar naquele cliente, a originação. Eu acho que a tecnologia vem para suprir justamente esses dois pontos. Eu acho que você, com uma alavanca tecnológica, você tem um custo de originação mais baixo, você chegar de uma maneira mais facilmente. Por exemplo, lá no banco, a gente tem cliente hoje de todos os estados do Brasil, a gente tem escritório, presença física, nem em todos, em 5 ou 6. Então, você tem uma penetração muito grande para essa questão digital. E, com informação, você consegue separar o joio do trigo, o bom pagador do mau pagador, e consegue ajustar os seus modelos de crédito. Ou seja, quem é bom pagador vai pagar um spread menor, quem é mau pagador, ou você não vai dar crédito, ou vai ter uma inadimplência mais alta. E, de novo, registradora de cartão de crédito do Banco Central, essa agenda. Você tem a agenda do Open Bank, Open Finance. Você tem a agenda da registradores duplicados, que é um mercado também trilionário, é um mercado que hoje está sendo quase que descontado, uma parte em bancos, uma parte até na informalidade, que eu acho que você vai trazer para a formalidade e, naturalmente, o preço vai cair. Você teve a própria questão do Pix, que o volume aí de cartão de débito, todos devem... Está vendo isso, está diminuindo bolsalmente, as pessoas usando o Pix e, obviamente, a PME está pagando menos tarifa, está pagando menos para transacionar. Então, acho que são várias medidas que estão acontecendo e, de novo, caminhando no sentido de democratização do crédito, de empoderar a PME, de dar um produto e um serviço mais assertivo à necessidade dele e por um preço mais competitivo.
E o que vocês acham que ainda falta, talvez, nessa agenda, ou alguma coisa que esteja aí na pauta para que, enfim, possa ajudar a fomentar ainda mais? Essa colocação da quantidade de recursos, quantidade de produtos, tecnologia, realmente é assombroso o que vem acontecendo de um tempo para cá, porque eu sou um pouquinho mais velho que o Vitor aqui, então eu comecei a desenvolver software em 1982, não sei se você era nascido naquela época, mas eu sou de uma época que nós tínhamos dificuldade para conseguir um arquivo retorno de banco. Era para você baixar títulos. Era uma dificuldade conseguir arquivos para conciliação de cartão de crédito. Então, hoje a gente vê uma facilidade nas APIs, que antigamente não existiam, que você se pluga e puxa informações e abre um mundo de oportunidades. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa que tem que ser ajustada, que nós falamos no comecinho aqui do nosso bate-papo. Não adianta isso tudo se o empresário lá na ponta não entende de que nós estamos falando. Eu já tive casos lá na Alterdata de criar coisas tão sensacionais, tão bacanas, que deu errado. Porque o cliente não entendia. O cliente não entendia como é que aquilo ia ser benéfico para ele. Então, eu acho que os bancos hoje estão tendo uma posição muito interessante, como esse painel aqui, trazendo pessoas de software house, de mercado, que escuta lá na frente. No passado, os bancos estavam encastelados. Eles estavam numa posição que não falava com as empresas de software como falam hoje. Então, ele criava coisas tecnológicas muito bacanas para as empresas gigantes. E falava para as pequenas, está aí, você se adapta. Aí, como que está aí se adapta? O cara emite pouquinhas notas por mês, é diferente o modelo de negócio, a dinâmica é outra. Então, hoje nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Um banco conectado na estrutura, nós conectados nele e vice-versa, levando soluções para aumentar a velocidade. Então, eu acho que o Pix, por exemplo, foi sensacional, a gente já está com nossos PDVs e nossos clientes todos com Pix, tem uma série de tecnologias de acoplando os produtos a outras plataformas. A outra coisa importante que aconteceu, Stallone, para complementar o que você falou, foi o conceito de inovação aberta. Porque, no passado, as empresas, em geral, eram muito verticalizadas. A gente achava que era tecnologia, que nós tínhamos que fazer tudo para entregar uma certa solução. Hoje, não. Hoje, eu estava conversando com o Vitor antes de nós entrarmos aqui e falei, acho que a gente pode trabalhar junto. Tem um jeito de acoplar uma solução na outra. Inovação aberta. Então, a cabeça do empresário e da estrutura financeira mudou. E isso, obviamente, está levando mais soluções lá para a ponta. Então, essas tecnologias todas, inclusive que veio através de nota fiscal eletrônica e outras obrigações do governo, ajudou muito. A gente que trabalha com softwares, inclusive tributários, nós somos a maior empresa do país de escritório de contabilidade, então tudo que está acontecendo nas empresas a gente leva para os nossos contadores para estar fazendo a contabilidade, a escrita fiscal, o departamento pessoal, tudo isso hoje está dentro de um contexto único, de a gente poder criar essa fluidez que é tão importante para as pequenas e médias. E uma coisa interessante, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que o Brasil tem os maiores spreads bancários do mundo, né? Mas quando a gente vai olhar a carteira de crédito no Brasil e comparar com lá fora, a gente vê que lá fora tem muito mais crédito com garantia, né? Então, o crédito aqui é caro, não é porque o banco é ganancioso, é porque realmente tem um risco alto porque você não tem garantias nas operações. E o mais legal, do meu ponto de vista, dessa agenda regulatória é que, com o registro dos recebíveis de cartão e das duplicatas, você está formalizando e dando mais eficiência para a principal garantia que o PME tem, né? Então, se for pensar ali num pequeno varejo, o que ele tem para dar de garantia? São os recebíveis de cartão dele, né? Uma pequena indústria, são as duplicatas. Então, acho que essas duas iniciativas, né, que são quase irmãs, vão ter um impacto muito grande por permitir que a nossa carteira de crédito com garantia cresça e, com isso, o spread médio vai cair, para ficar mais em linha com o resto do mundo, além do Open Bank, que eu já comentei, que também dá essa visibilidade muito maior para a vida financeira das empresas, para avaliação de risco. Sabe um outro elemento aqui, que acho que é importante a gente dar um toque, é na diminuição expressiva da informalidade. Nós somos de uma época lá que a gente via os nossos clientes com volume de caixa 2 mais alto, fazendo, não apenas porque queria, mas por desorganização, por não ter métodos. Hoje, isso não acontece com a frequência que acontecia lá atrás. Significava o seguinte, quando lá atrás a empresa ia pedir um crédito ao banco, ele pedia o contador para fazer o balancete dele do jeito que era necessário. Era o mundo da fantasia. Então,
Isso gerava uma insegurança na estrutura bancária. Hoje, não. Nós estamos falando de uma outra estrutura de olhar os dados, de tal forma que o banco tem mais tranquilidade, não sei se a palavra é tranquilidade, que nunca tem tranquilidade, né? Tem um pouco mais de segurança em você entender o que você está fazendo, se está pisando em terreno firme ou não. Então, acho que esse elemento ajuda muito as tecnologias todas a trazer realmente uma taxa melhor por ter mais informações. Né? Concordo 100%. E a gente estava falando um pouquinho antes do bate-papo exatamente sobre isso. Né? Assim, há 20 anos atrás, você contava nos dedos as empresas do Brasil que tinha uma área de RI, poderiam prestar informação, seja para o investidor, seja para um banco, tinha um balanço lá auditado por uma Big Four. Hoje isso virou commodity. Né? Assim, praticamente inexiste uma grande empresa que hoje não tem uma área de RI estruturada, um balanço auditado. E, naturalmente, o que está acontecendo com as grandes acontece numa escala um pouco menor nas PMEs. Ele tem um balanço hoje, um balanço é 100% formal, ele não tem evasão de fiscal, e ele está entendendo que você ter transparência, você disponibilizar boas informações para o mercado, isso te ajuda a tomar um crédito mais barato, tomar um crédito um volume maior, alongar seus prazos de pagamento. Ou seja, acho que é uma mudança de mentalidade que tem acontecido, pelo menos eu, nesses 20 anos que milito um pouquinho nesse setor, tenho visto. E, como eu disse, eu sou um esperançoso, acho que o Open Finance está aí para cada vez mais, quer dizer, para todo mundo ter a informação das empresas, o registro de duplicados, para você ver quais são as empresas que são melhores pagadoras, as empresas que não são tão boas pagadoras assim. Então, está acontecendo muita coisa nessa questão de transparência, e quanto mais você der transparência no mercado, quanto mais você tiver facilidade para você conseguir mensurar o risco daquela companhia, naturalmente o preço do crédito e o preço vai cair, o volume vai aumentar, porque a margem bancária, a questão da inadimplência das despesas vão diminuir sensivelmente, fora a competição. Né? Então, eu acho que muita coisa já vem mudando nos últimos anos, e eu acho que a gente vai ver muita coisa nos próximos 2, 3 anos que vão ser transformacionais para esse setor. Vitor, aqui, enfim, acho que a gente acabou falando bastante aqui da própria democratização do crédito. Né? Como é que você enxerga o papel das fintechs nessa democratização? Eu vejo 3 principais frentes que as fintechs estão atuando. Né? Uma é na experiência do usuário, e quando eu falo experiência do usuário, não é nem só uma interface bonita, simples de usar, é também o atendimento que está associado a ela. Então, acho que está tendo uma revolução nessa forma de se relacionar com o cliente. A outra frente é na redução do custo de servir, que o Stallone falou que é um componente importante do custo do crédito. Então, com a digitalização, a automação de processos. E a terceira no aumento da concorrência. Né? E aí tem 2 tipos de fintech. Né? A Liber, por exemplo, ela consegue agregar vários financiadores numa mesma plataforma para gerar uma pressão competitiva, e toda a instituição, na hora de dar preço, ela sabe que vai ter uma outra também dando, então ela vai se esforçar para ser competitiva. Por outro lado, tem as outras fintechs que dão crédito diretamente, né, captando recurso no mercado de capitais, né, as SCDs, que também estão trazendo mais concorrência. Então, acho que a concorrência está vindo tanto dessa dinâmica de marketplace, quanto também de ter mais players oferecendo crédito, concorrendo. Então, acho que quando a gente combina essas 3 coisas, o mercado tem uma mudança bastante grande. Concordo plenamente. Eu acho que aconteceu uma coisa nos últimos anos que foi espetacular, né? Porque nos anos atrás o mercado financeiro era um aquário com os peixinhos coloridos nadando ali, todo mundo tranquilo, do jogo todo mundo conhecia. Qual é a possibilidade de um aquário ficar algo mais dinâmico se não tem ameaça nenhuma? Todo mundo conhece o jogo, então estava tudo do mesmo jeito há anos. O que aconteceu? Mergulhou um tubarão nesse aquário, que são as fintechs, fazendo coisas completamente diferentes que os bancos grandes pararam para pensar, espera aí, nós podíamos ter feito mais rápido, nós podíamos ter sido mais ágeis, nós podíamos ter feito isso. Tinha recurso, tinha dinheiro, tinha tudo, e não fizemos. Já abriu um vácuo e entrou um monte de gente fazendo coisas muito interessantes. O que está acontecendo? Os grandes bancos hoje estão se movimentando de forma mais veloz. Eu vejo hoje grandes bancos tradicionais do mercado muito mais ágeis do que antigamente. Lá, uns anos atrás, você tinha dificuldade de ter uma conversa com os bancos para criar um produto novo, criar uma integração. Hoje, não. Isso é muito mais fácil. Então, acho que as fintechs têm um papel extremamente importante nesse sacolejo, nesse balanço que fez no mercado. Por outro lado, como tudo tem positivo e negativo, tem os 2 lados, tem inúmeras fintechs que são imaturas ainda, elas estão bebês.
e querendo dar um passo como se fosse um grande banco. Não tem estrutura, não tem capacidade de fazer certas coisas que ele acha que tem. Então, isso também é um problema, que eu acho que o mercado vai amadurecer, algumas vão ficar, outras vão desaparecer. O Vitor está indo super bem, tem outras que não estão indo tão bem, e a gente, que está numa posição olhando de fora, tem que fazer as escolhas certas, porque uma companhia como a Alterdata, com 60 mil clientes ativos, eu não posso me conectar numa empresa como a dele sem ter a certeza absoluta que ele vai estar vivo amanhã, que nós nos complementamos, que um gera negócio para o outro, porque o que bate de fintechs na porta da Alterdata todo dia é uma coisa impressionante. E muitas ainda não estão maduras para todos esses desafios que o Stallone está falando, todas as oportunidades que tem nesse momento. Então, para nós, mercado financeiro, temos que observar: o mercado é carente, precisa, tem necessidade, tem um monte de oportunidades, e é o famoso ganha-ganha. É bom para o banco, é bom para as empresas de software, é bom principalmente para a PME. Mas nem sempre as companhias estão prontas para todos esses desafios. E só complementando também, eu acho que o ponto, Vladimir, eu vejo um pouco as fintechs e os bancos como complementares. Óbvio que determinadas ofertas pode haver uma competição, mas eu não tenho dúvida, as fintechs estão aí para prover novas soluções, novos serviços, ágeis, a um custo competitivo, não tenho dúvida. Eu acho que o papel dos bancos é ter um balanço sólido, é prover liquidez em momentos difíceis. A gente está vendo aí a crise aí de... Né, então, espero que estejamos no final, ou tenha acabado, mas é de 2020. Os bancos tiveram um papel super importante de prover liquidez para esse mercado, prover liquidez às PMEs, efetivamente porque eles manterem as contas em dia, continuarem fazendo a roda girando. Então, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que as fintechs são super bem-vindas aí de trazer dar esse choque no mercado financeiro, e eu acho que o mercado financeiro continua tendo o seu papel mais do que relevante, solidez dos balanços, provendo liquidez, fazendo o sistema funcionar. Acho que a gente tem hoje no mercado financeiro quase, são 800, se não me engano, um número atualizado, 800 bilhões de reais de crédito que o sistema financeiro, hoje os bancos, têm com esse segmento. Então, acho que esse papel de apoiar, acho que os bancos têm feito muito bem, e não tenho dúvida, junto com as fintechs, acho que essa complementariedade aí, acho que quem vai ganhar, sem dúvida nenhuma, são os PMEs e a sociedade em geral. Enfim, acho que por tudo que a gente já falou aqui, né, acho que fica claro que a importância da tecnologia aqui para a PME é indiscutível, né, até para manter o ambiente, o cotidiano da pequena e média empresa mais eficiente. Vladimir, eu queria que, se você conseguisse dar alguns exemplos, né, quais são hoje as ferramentas e soluções que você acha que você considera que são as mais importantes para o sucesso da PME? Olha, a PME no passado, elas estavam muito focadas na sensibilidade do empreendedor. Eles tinham poucos indicadores de performance, eles venciam muito mais no músculo do que na gestão da coisa. De uns anos para cá, eu tenho observado uma visão um pouco diferente. Eu me lembro épocas que nós fazíamos os softwares cheios de dashboards, análise, e às vezes o cliente não usava. Ele estava focado no operacional, no PDV, no estoque dele. Hoje, não. Quando ele passa a analisar e gerir o negócio dele sobre uma outra ótica, ele começa a entender melhor que a velocidade, por exemplo, do recurso financeiro pode acelerar o negócio dele. O cara venceu na vida, construiu, sei lá, hipoteticamente, uma distribuidora de alimentos, durante 30 anos ele chegou a um certo tamanho, no braço, na musculatura, na força bruta. Se ele tivesse lá atrás uma capacidade de análise, mais analítico do negócio, pegando recursos para aceleração do próprio negócio, talvez ele tivesse feito a mesma coisa na metade do tempo. Isso, ele começa a perceber isso. A gente nota que a mudança é nítida quando ele começa a ter acesso a essas informações. Então, gerir o negócio bem gerido, entender de indicadores de performance é muito importante, capacitação de liderança do seu time. Esses elementos estão transformando as operações. Obviamente, com tudo que nós estamos falando até aqui, as tecnologias levando velocidade, fluidez, mas nós estamos falando de uma combinação de dois elementos que eu acho que é muito importante. Então, quando a gente fala, o Pix, colocou o Pix lá, parece para o usuário final uma coisa muito simples. Mas aquilo é dinheiro na veia, que está entrando agora na conta dele instantaneamente. Isso faz uma diferença para o pequeno absurda.
É completamente diferente você ter um boleto que vai pagar com D+1, D+2, é totalmente diferente. Que o cliente não pode pagar final de semana porque o dinheiro só cai na segunda. Não, isso faz uma diferença imensa, porque no pequeno, volto a dizer, pequenos detalhes mudam o negócio. Então, acho que o trabalho que o Vitor vem fazendo, que a gente vem fazendo nas pequenas, é um trabalho de detalhes, não é um trabalho de grandes movimentações, porque é isso que o empresário pequeno precisa, né? Se me permite aqui, acho que vale um ponto, acho que óbvio o foco aqui, a gente tem falado muito das fintechs, mas hoje você tem soluções, aí, seja de e-commerce, seja de logística, que você consegue também, que o pequeno, de alguma forma, ele tenha condições de competir de igual para igual com os maiores, né? Então, por exemplo, falei lá no banco, a gente faz muita pesquisa, tinha um cliente nosso, interior de Minas Gerais, o cara está vendendo artesanato para a Noruega. Você fala, pô, como é que você vende artesanato para a Noruega? Pô, tem um site, tem um portal, compra aqui, eu tenho uma solução logística que me entrega no mundo inteiro, então tem um cara no interior, o cara está a 200 km de Belo Horizonte, está vendendo um artesanato para a Noruega. Pode vender para qualquer lugar do mundo, porque hoje você tem ferramentas tecnológicas que possibilitam isso, que empoderam o pequeno. Então, você tem a questão da corporate inequality, né, onde os grandes vão ficando cada vez maiores e os pequenos vão morrendo. Eu vejo que a tecnologia, né, de novo, de maneira geral, seja a tecnologia financeira, seja logística, e-commerce, vendas, elas dão poder para o pequeno para que ele possa, se não competir de igual para igual, pelo menos reduzir a desvantagem que ele tem contra o grande. Então, acho que tem um papel super importante aí na sociedade, na economia, que é você deixar que o pequeno sobreviva, que o pequeno tenha condições de vender, de competir de igual para igual com os maiores. Acho que isso é super, super importante, porque as PMEs são as grandes, né, você falando da questão de força de trabalho, de emprego formal, as PMEs continuam sendo as maiores empregadoras do país. Então, você não pode deixar essa turma morrer, essa turma, pelo contrário, os caras têm que crescer, que é o primeiro cara que reage, é o que emprega, é o que gera impostos e tem uma força super importante no crescimento do PIB do país. E, Stallone, você falou uma coisa muito bacana, que não é só finanças, né? Tem um conjunto de coisas em cima do empresário. Você falou de venda à distância. Muitas pessoas pensam que isso é um complexo, altos investimentos, tem que instalar um negócio da NASA. Nós temos muitos clientes no interior da Amazônia, de Minas Gerais, de cidades pequenininhas, que simplesmente ele está com o nosso software rodando na loja, fazendo estoque, finanças, PDV, passando cartão de crédito, e ele fala assim para a gente, olha, eu estou com vontade de vender num marketplace qualquer. A gente instala um aplicativo, demora 10 minutos, instala o aplicativo lê a base de dados dele, conecta para cima no Magazine Luiza, Americanas.com, no Submarino, um monte de locais de venda, simplesmente da lojinha dele lá no interior. Basta ter internet de qualidade. A informação foi, voltou, fala quando que comprou, que está no correio, onde. Simplérrimo, por investimento muito barato, criando essa fluidez que nós estamos falando. Então, realmente, o mundo tecnológico tem ajudado a tirar essa diferença, como você falou, que eu adoro essa palavra, tirar a diferença das grandes estruturas, né? Nada contra os grandes, mas a gente tem que deixar que o pequeno tenha condições de competir de igual para igual, senão o grande vai ficando cada vez maior e o pequeno vai morrendo. Vitor, quer comentar também? Sim, acho que uma coisa também interessante é entender que essas soluções para o pequeno, elas têm que ser diferentes da para o grande, mesmo que o objetivo seja o mesmo, né? Porque são empresas completamente diferentes. Eu já vi empresa pequena tentando implantar muito parecido o que o grande faz e acabar se amarrando muito, né? Eu vejo que muito dos processos das empresas grandes acaba sendo uma espécie de mal necessário para ele poder operar na escala gigantesca que ele tem, é inevitável, né? Mas quando isso vai ser transladado para o pequeno, tem que ter um racional diferente, porque ele não tem pessoa suficiente para ficar inserindo dado no sistema, para ficar acompanhando. Então, acho que o grande desafio é como trazer o benefício que a ferramenta do grande tem, mas de um jeito feito para o pequeno, baseado em quem é esse cara, o tempo que ele tem, o conhecimento que ele tem. Legal. Acho que o Vladimir trouxe um ponto legal num dos momentos da resposta dele anterior, onde você falou bastante que a cabeça tem mudado, né, do pequeno e do médio, né? Você acha que das gerações, hoje em dia, gerações que estão à frente, elas estão mais preparadas, você diria assim, ou mais abertas, enfim, a entender mais do negócio como um todo e de como tudo funciona, né? Quer dizer assim, como é que funciona para eu conseguir crédito? Então, eu preciso ter um melhor controle, eu preciso disponibilizar demonstrações financeiras, enfim.
Essa colocação é bem legal eu diria que é a boa notícia para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, como o Stallone comentou, havia um custo muito grande para chegar até o cliente, para convencê-lo disso ou daquilo, que aquilo era importante para ele, porque lá atrás os empresários, não todos, obviamente, mas boa parte deles, venciam mais por causa do conhecimento que ele tinha daquela coisa específica, mas ele tinha pouco conhecimento de finanças. Só que o filho dele, que está assumindo a empresa agora, que tem a idade do Vitor, já tem uma outra cabeça. Ele tem curso superior, ele fez um MBA de finanças, ele estudou, ele leu, ele fez uma viagem para o exterior. Ele tem uma outra pegada. Ele entende do mercado de ações, ele sabe o que essas flutuações, o que pode acontecer, sabe que a aceleração do negócio, ele está com a cabeça ligada no mundo das startups, que a velocidade é mais importante que a precisão. A velocidade é mais importante que a precisão. No passado, os empresários acreditavam na precisão. Então, na hora de criar um projeto, eles ficavam 10 anos projetando para depois lançar. Hoje, não. A velocidade é mais importante que a precisão. E quem dá velocidade, muitas das vezes, é o recurso que você precisa quando você teve a ideia. Se você demorar 10 anos para implantar aquela ideia, o seu concorrente vai fazer mais rápido. O mercado financeiro está aí para que você implante mais rapidamente aquela ideia. Então, essa transformação, os mais jovens estão entendendo melhor. E isso é ótimo, porque acelera tudo que nós estamos falando aqui. O processo de convencimento é mais fácil, o processo de aquisição de crédito é mais fácil, de estrutura da empresa para mostrar para o banco quem é aquela companhia de fato, para que o banco confie mais. Então, acho que estamos num bom momento. Vitor, quer comentar um pouquinho? Sim, a gente tem a mesma percepção, né? Nessa nossa base de clientes PME, a gente consegue ver empresas que estão em vários estágios dessa jornada, então desde aquela que ainda é a pessoa mais velha que está na operação, muitas vezes até fala, olha, eu vou pedir ajuda para o meu filho para fazer tal coisa, empresas que você vê que já tem a pessoa envolvida, que já está com a liderança nova, e eu acho que o setor que mais chama a nossa atenção é no agro, né? Então, quando a gente olha para o produtor rural, muitas vezes tem uma diferença gigantesca do fundador da empresa, que começou a criar seus bois lá no interior do país, e o filho que foi fazer uma faculdade na capital, ou até mesmo fora do país, e depois está voltando para tocar o negócio da família. Então, a gente tem essa percepção clara e a gente é muito otimista no desenvolvimento do mercado por conta dessa mudança geracional. E só complementando, né, tomara que a gente não precise falar de pandemia, mas acho que a pandemia, sem dúvida nenhuma, também foi um indutor, né? Você pega o setor aí de serviços, o setor aí de comércio, vários aí não vendiam online, não vendiam nenhum portal, não vendiam em lugar nenhum, e foram quase que obrigados a montar as suas estruturas de venda online, tiveram que fechar o seu comércio. Então, acho que teve óbvio que ninguém queria a pandemia, não foi boa para nada, mas acho que as empresas, acho que teve uma mudança de mentalidade muito grande, foram forçadas a mudar a mentalidade, falou, pô, quem não vendia online foi obrigado a vender, quem não tinha uma estrutura de venda à distância foi obrigado a criar. Então, acho que esse salto tecnológico que a gente viu aqui, isso não se perde, né? Essa coisa fica aqui para sempre. Então, eu vejo cada vez mais as empresas preparadas, as empresas com isso na cabeça, e acho que como eu falei, acho que é um movimento sem volta. É aquele ditado, né? A necessidade é a mãe da invenção. Então, quando veio a pandemia, eu acho que mudou muito esse mercado de serviços financeiros por dois principais motivos, né? Um foi que as empresas começaram a precisar muito de crédito, né, para poder rodar pela situação toda da economia, e a outra que o canal de relacionamento fechou, né? Ela não podia mais ir na agência para ser atendida, então ela também foi obrigada a se acostumar com canais digitais, né? Então, acho que foram duas forças muito grandes, que por um motivo horrível, mas que aceleraram essa digitalização da PME. Era um pouco do meu próximo ponto aqui, né? Se a pandemia tinha encurtado um pouco, né? Então, acho que o Stallone já falou, e o Vitor também, Vladimir, qual a sua opinião? Ela encurtou um pouco esse caminho, né, da PME com a digitalização? Encurtou muito. Isso que nós já comentamos, que as pessoas não imaginavam. Eu me lembro de clientes nossos de software de restaurante, por exemplo, que nós vivíamos oferecendo para aquele empresário para ele comprar o nosso módulo de delivery. E o empresário falava com desdém para a gente, que isso, delivery? Meu restaurante é chique, meu restaurante é classe A, não tem delivery. As pessoas vêm aqui por causa do prazer de ter aqui dentro do restaurante. Então, na hora que aconteceu o problema, ligaram para a gente desesperado para implantar o delivery no dia seguinte. E aí você tem um tempo de preparação, de um monte de coisas, que ele perdeu um tempo por não estar pronto.
Então, é muito importante que a gente cave o poço antes de ter sede. Não adianta querer cavar na hora que tem sede. E a pandemia criou uma consciência da gente estar pronto para um novo desafio. Eu vejo hoje nossos clientes com a cabeça mais focada na instabilidade que pode acontecer no mercado. Então, se ele fica pensando, será que pode ter outra pandemia? Será que pode ter um problema do governo? Será que a inflação vai acontecer isso e aquilo? E ele cria uma estrutura, que é um colchão financeiro, ele vai ter mais recursos para aplicar, para deixar no banco, para poder ter rentabilidades. E antes ele não estava pensando nisso. Então, eu acho que isso foi sensacional sobre esse aspecto. Foi ruim a pandemia, mas sobre o aspecto de educação, de cultura, eu acho que foi muito positivo. E isso afetou todo mundo. A Alterdata, em março de 2020, nós saímos de uma inadimplência de 1,2% para 22% no mesmo mês. Ou seja, no mês passado foi 1,2%, no mês de março foi 22%. Isso pode quebrar uma empresa de software. Isso pode quebrar a companhia se você não tem um mínimo de estrutura para suportar uma situação dessa. Então, isso aconteceu em geral e fez todo mundo ficar mais atento, né, da importância de você estar ligado aos bancos, às estruturas financeiras. Legal, acho que a gente estava falando um pouco da mudança, né, das gerações, e um outro ponto que a gente acho que já debateu em alguns outros painéis aqui nesse CEO Conference é a respeito da cultura, né, da cultura que também existe na PME e principalmente dessa agilidade toda. Como faz para... Eu acho que essa é a maior dúvida, né, que já foi colocado, inclusive, acho que pelo Salute no começo do painel passado. Como que faz para não perder essa cultura, né, principalmente na PME, né, você crescendo e conseguindo se desenvolver, como é que você faz para manter isso? Vladimir. Esse é um assunto que eu adoro, né, que eu faço muitas palestras pelo Brasil inteiro, praticamente toda semana, e muitas delas é nessa linha de raciocínio, de você criar uma cultura que você cresça e continue sendo uma startup, cresça e continue ágil. Isso depende essencialmente da liderança. A grande maioria dos empresários pequenos, dos pequenininhos, eles venceram porque ele tinha uma habilidade técnica. Ele sabia, sei lá, fabricar sapato. Aí aquela habilidade técnica fez ele chegar até um determinado tamanho. O outro era um cara muito bom de logística, ele entendia tudo de caminhões, de entrega, aí habilidade técnica. Chega um momento que ele tem que ter uma habilidade de comando, porque ele tem que ter um exército em volta dele. Não adianta ele ser um executivo de vendas, ele precisa multiplicar esse conhecimento de vendas. E aí algumas empresas não conseguem crescer. Então, eu acho que nessa fase de aculturamento, passar isso para a cadeia hierárquica embaixo é uma ciência, que eu acredito que o mercado está mais maduro. Eu vejo isso acontecendo com mais frequência do que acontecia lá no passado. Talvez por excesso de conteúdos, muitas pessoas, eu tenho um livro publicado, estou falando sobre isso, tem um monte de gente fazendo palestras, o Sebrae faz um trabalho espetacular, o treinamento do Empretec no Sebrae é algo sensacional para empreendedorismo, para mostrar como é que você cria esse exército em volta de você, sem perder cultura, né? Eu acho que nós estamos num bom momento, tem muito para fazer ainda, mas é um bom momento, que melhor do que estava no passado. Vitor, quer falar um pouquinho? Sim, acho que uma coisa que pouco se fala, né, é a importância de recrutar as pessoas que têm a cultura certa, né? Porque eu acho que é 80% você já colocar a pessoa certa para dentro da sua empresa e 20% é você fomentar isso depois. Então, acho que isso daí é algo essencial para escalar a empresa. E, principalmente quando cresce muito aceleradamente, né, como aconteceu com a gente, com outras empresas de tecnologia, você tem uma pressão muito grande para contratar rápido e fazer vista grossa para esse tipo de coisa. Mas assim, é algo que o preço vem muito rápido, né? Então, a gente prefere, às vezes, crescer mais devagar, mas com as pessoas certas, porque é um crescimento mais sustentável. Senão, depois, você vai ter que andar para trás para poder arrumar a casa. Vitor, eu tive nesse congresso em Nova York recentemente. E eu olhei um slide lá, copiei e colei para as publicações, porque eu publico conteúdo de gestão quase todo dia no LinkedIn. Recentemente eu publiquei uma que eu vi lá, que era o seguinte: na dúvida, contrate. Na dúvida, demita. Ou seja, se está contratando alguém, será que vai dar certo? Não vai, não vai? Estou em dúvida. Contrata e vê na hora, porque o custo de você perder um talento é muito alto para a empresa.
Por outro lado, a verdade também é verdadeira. Se você tem alguém dentro da empresa que já deu treinamento, já ensinou 10 vezes, ele não aprende, ele está te prometendo que vai melhorar daqui a 2 anos, demite. Porque ele vai ficar dentro da estrutura e ele atrapalha. Então, uma pessoa errada dentro da companhia atrapalha. Então, na dúvida, contrate, na dúvida, demita. E o mais difícil é a pessoa média, né? Porque quando é ruim, você toma a decisão fácil. Agora, quando está médio ali... Você fica na dúvida. Exato. E se eu puder complementar aqui, acho que pegando o ponto do Vladimir, da questão de formação de líderes, né, de PMEs e de empreendedores em geral, eu acho, de novo, acho que o Sebrae, sem dúvida, faz um trabalho grande. Tem muita gente falando sobre isso, escrevendo artigos sobre o assunto, tá? Aqui o Vladimir, que é um deles, mas a gente, de novo, pesquisas que a gente tem feito, o setor ainda é muito carente de informação. Né? Você pega, saiu uma nova legislação, saiu uma nova questão de tributos, por exemplo, uma empresa grande vai ter um advogado tributarista, vai ter é assim, assado, o impacto no teu negócio é desse jeito, é tantos por cento. O pequeno, cadê? Procura no Google, onde é que não acha. Então, a gente aqui, como atores aqui que militam nesse segmento, acho que a gente tem a obrigação aí de estar dando informação, tá participando da formação dessa turma também. Então, a gente lá no banco mesmo está criando uma página de conteúdo, então todos os assuntos novos que saem, a gente tenta publicar, tenta ajudar, quase que um roteiro aí, eu acho que é super importante. A carência, apesar de já ter muita gente escrevendo, mas a carência ainda é muito maior do que a disponibilidade desse tipo de informação. A gente pega na pandemia, teve um monte de programas aí para auxiliar PMEs, seja crédito, seja quem não demitia funcionário, por exemplo, o governo arcava com uma parte lá da despesa, e eles não sabiam nem como pegar esse dinheiro, como é que fazia, para onde que se cadastrava, ligavam para a gente tentava ajudar, mas eu acho que quanto mais você der educação, formação para esses empreendedores, acho que está todo mundo ganhando com isso. A gente já está chegando aqui no final, então eu queria, assim, olhando um pouco para frente, né, o que vocês veem aqui como tendências aqui, né, para o futuro do mercado de crédito para PMEs, né, e quais são as soluções aí que vocês acham que vão melhorar a vida desse pequeno e médio empreendedor, empresário? Eu acredito que o futuro é muito melhor que o passado, porque eu acredito que essas oportunidades que existem no mercado, elas estão se combinando com a oferta de tecnologia, oferta de crédito, produtos. Eu acho que a tendência é só melhorar. Obviamente, tem uma jornada grande aí pela frente ainda, como o Stallone está falando, há uma carência muito grande de informação. As empresas de software vêm contribuindo nesse aspecto. Nós temos lá na empresa uma universidade corporativa, a gente treina por ano 90 mil pessoas que são clientes sobre uma série de informações, e me interessa levar conhecimento financeiro, então a gente pode conversar depois, levar conhecimento financeiro para os nossos clientes, para entenderem o que está acontecendo. E o Open Bank vai ser algo realmente revolucionário. A gente acha que é possível, vai ser possível fazer coisas que até pouco tempo a gente desejava, desenhava com os clientes e não saía do papel. Então, eu acredito que o Banco Central tem um papel muito importante. Eu queria chamar a atenção de novo para o Banco Central ou alguma instituição do governo ter um grande concentrador de dados. Se tivermos uma grande agenda de popular dados da Receita Federal, Secretaria de Fazenda, dos bancos, para que possa fazer uma análise melhor do pequenininho, a gente está ajudando o pequenininho. Porque, como o Stallone falou, ele não tem estrutura, ele precisa de ajuda. E acho que isso ajudaria muito a reduzir taxas e a gente acelerar o processo de desenvolvimento do país. Do meu ponto de vista, a principal tendência é a integração da oferta de serviços financeiros com a jornada de negócio das empresas. Eu acho que isso vai mudar bastante do modelo anterior, que era muito verticalizado, né? Então tinha-se a agência como o canal de distribuição e relacionamento, o banco fazia o pagamento, fazia o crédito. Agora, com a abertura desses mercados, né, a gente consegue viabilizar aquela inovação aberta que o Vladimir falou, né? Então, a gente conseguir levar a melhor solução no momento certo, para o cliente certo, no lugar certo que ele está precisando daquilo, né? E tirar aquela dinâmica, né, dele ter os produtos financeiros empurrados por um gerente que precisa bater meta e virar uma dinâmica contrária, que ele pega o produto que ele quer, né? Isso vai também reduzir custo, né, o custo comercial, de prospecção de clientes. Então, eu acho que é uma coisa que vai se alimentando e vai mudar muito a forma que banking é feito, né? Então, acho que vai ser uma experiência mais contextual, mais eficiente. Corroborando um pouco, a gente já tinha falado em outros tópicos, mas eu acho que é isso aí. Acho que não tem uma bala de prata, mas é uma junção de várias coisas. Registradora de cartão de crédito, registradoras duplicatas,
Open Finance, Pix. Eu acho que você somar todas essas inovações, você somar todas essas iniciativas aí, eu não tenho dúvida que acho que os últimos 4, 5 anos já foram transformacionais para esse setor. Eu acho que o futuro, os próximos 3, 4 anos, aí, acho que a gente vai ver mudanças aí que não aconteceram nos últimos 20 anos. Então, acho que eu vejo com bastante otimismo, acho que essas iniciativas que têm sido feitas, especialmente no Brasil, acho que é bom que se diga, acho que nesse sistema de pagamentos, o Brasil hoje é vanguarda mundial, acho que poucos países no mundo têm um sistema de pagamentos aqui tão avançado quanto o brasileiro. Eu acho que isso só vem a somar e facilitar a vida desse empreendedor, que é quase um herói, né? Acho que o empresário no Brasil, seja ele grande ou pequeno, é um herói. O PME, então, dispensa comentários. Então, acho que tudo que vier para facilitar a vida dessa turma, acho que é muito bem-vindo. Obrigada, gente.